Boa tarde, amores. Tudo bem com vocês? Gostaram do nosso devocional de hoje? O nosso devocional de hoje tem tudo a ver com o nosso tema em educação cristã. Verdade. Por quê? Porque nós sempre devemos falar a verdade. Então, hoje nós vamos ver educação cristã e também veremos matemática, tá bom? Então, vamos lá, olha só. A Bíblia sempre nos ensina que nós devemos falar o quê? A verdade. Mas vamos entender como que funciona todo esse processo e por que que nós devemos falar a verdade? Porque a Deus não se engana. Às vezes você pode inventar uma mentirinha para a mamãe ou uma mentirinha para um amigo, mas você pode até enganá-los, mas a Deus não engana, porque Ele está te vendo e Ele te conhece. E Ele sabe tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você pensa. Então, não adiantou. Por mais que você tenha conseguido enganar o seu próximo, a Deus não se engana, então não adianta. E é Ele que nós temos que agradar, porque é Ele que nos concedeu a nossa vida, não é? Então não adianta. Esse é o motivo, porque a Deus não se engana. E é sempre melhor falar a verdade, né? Olha só, quem que é o pai da mentira? Lá na Bíblia, em João 8,44, nos diz assim: o diabo jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, lá em João 8,44, está falando quem que é o pai da mentira. Quem é o pai da mentira? O diabo. Se o diabo é o pai da mentira e eu tô mentindo, eu sou filho do diabo? Ai, misericórdia, né? Não pode não, nós somos filhos de Deus. Então tá aí outro motivo pra gente poder falar a verdade sempre e não mentir em nada, tá bom? Jardim do Éden. Desde o Jardim do Éden, infelizmente, o inimigo, o diabo, ele sempre vem causando essas mentiras. E o que que ele fez lá no Jardim do Éden? Usou a serpente para enganar a Eva e, consequentemente, enganou Adão e eles perderam o privilégio de viver no paraíso, de viver naquele jardim maravilhoso onde eles tinham de tudo e não lhe faltava nada. Então, desde aquele jardim, o que tem acontecido? A mentira vem acontecendo. Através de quem? Do diabo, que é o pai da mentira, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Olha só, se por um lado nós temos que o diabo é o pai da mentira, por um outro lado nós temos que o quê? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Lembra que a Daiane falou sobre esse versículo no devocional? Jesus é o caminho. Ou seja, não tem outro caminho. Ele é aquele único caminho que nós devemos seguir. Ele é o que? A verdade. Se ele é a verdade, nós não precisamos mentir. Nós utilizaremos sempre a verdade, porque o nosso Deus é o Pai da verdade. Se nós somos filhos dele, nós temos sempre que falar a verdade, né? E a vida, ou seja, nele nós encontramos a nossa vida. Nele vem a nossa vida, nele vem a nossa força. Então, por isso, Jesus sempre é e sempre será o caminho, a verdade e a vida. Não precisa jurar. Sabe por quê? Porque tem pessoas que mentem e falam assim: ai, eu juro pela minha mãezinha que eu não fiz isso. E ainda coloca a mãe no meio disso. Mas olha só o que diz para nós em Mateus 5,37. Mateus 5,37 diz assim: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Ou seja, se você falou sim, mantenha aquele sim até o final. Não mude. Se você falou sim, é sim. Se você falou não, é não, né? Então tome bastante cuidado, porque existem pessoas que falam que jura pela vida de não sei quem, juro pela minha mãe, pelo meu pai, e não adianta nada. Não adianta jurar por uma coisa que a gente sabe que não é verdade. Então, se você fala a verdade, você não precisa jurar por ninguém. Porque se você está falando a verdade, você é filho de Deus, então fique tranquilo quanto a isso, tá bom? Quando falamos a verdade, crescemos diante de Deus e dos homens.
Ou seja, se nós sempre falarmos a verdade, o Senhor lá do céu vai estar olhando para nós e vai falar: ai meu Deus, que filho maravilhoso que eu tenho. Só fala a verdade. Esse sim é o meu filho de verdade. E por que diante dos homens? Porque aí a sua mãe e o seu pai vai confiar plenamente em você. Por quê? Porque ele sabe que você vai sempre falar a verdade. E lembrem-se sempre, quem é o pai da mentira? E se nós mentirmos, de quem nós estaremos sendo filho? Pois é, então vamos pensar bem, tomar bastante cuidado quanto a isso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e compreendido que nós devemos sempre falar a verdade em toda e qualquer circunstância, porque nós seremos sempre filhos de Deus, tá bom? Dito isso, vocês vão responder as questões que a tia Daiane vai enviar para vocês em uma folha de atividade, tá bom? Então vocês imprimem e respondem na folha. Caso vocês não tenham como imprimir, façam as respostas no caderno de vocês, tá bom? E deixe o espaço pra gente colar a folha. Beijinhos!